Esta manhã vamos iniciar uma mini-série de estudos. Uma mini-série porque será apenas durante o mês de janeiro, de estudos, de sermões que visam contribuir para uma igreja saudável e prática. Ok? Para contribuir para um entendimento, uma correta eclesiologia. O que é a igreja? O que é uma igreja saudável? E qual a prática de uma igreja saudável? Este tema tem sido abordado pelo menos uma vez por ano nos últimos anos, e o mês de janeiro marca o início do novo ano, e normalmente separamos este mês para meditarmos, refletirmos, aprendermos sobre o que é uma igreja saudável e a prática de uma igreja saudável. Porquê é que o fazemos? Porque nós somos conscientes que não somos uma igreja perfeita, mas queremos melhorar e esforçar-nos continuamente por fazer a vontade de Deus. Durante o ano 2022 e até que Ele venha. Também é necessário ouvirmos, entendermos o que é uma igreja saudável e qual a sua prática, pois eu espero que tu acredites que é da tua responsabilidade ajudar a construir e a zelar por essa mesma igreja ideal, essa igreja saudável. Se és cristão, se aceitaste, se recebeste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se estás a seguir os seus mandamentos, então é da tua responsabilidade, é da minha responsabilidade zelar e ajudar a construir esta igreja ideal. No Novo Testamento, facilmente encontramos muitos deveres que temos como cristãos. Deveres como fazer uso dos dons espirituais para servir aos outros. Deus deu a cada cristão, por meio do seu Santo Espírito, uma capacidade, uma habilidade sobrenatural, porque vem dele e todas as coisas vêm dele, para nós servirmos os outros, para nós ajudarmos para a edificação da igreja, a edificação da família de Deus. Então é nosso dever fazer uso de dons espirituais para servir os outros. É nosso dever como cristãos, por outras palavras, estarmos a servir. Um cristão que não serve-se é a antítese daquilo que é um seguidor de Jesus Cristo. Pois o nosso próprio Senhor foi o modelo e o exemplo de um servo perfeito. A figura com que conhecemos a Jesus Cristo não é com uma coroa, nem com um cetro, mas com uma toalha nas mãos. Servindo. Então nós também devemos servir. Também outro dever como cristãos é congregar-nos, reunir-nos. Não nos deixemos de congregar-nos, não nos deixemos de reunir-nos. Aí fala o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É nosso dever, é mandamento, é ordem congregar-nos e reunir-nos. Também nós temos outros exemplos de deveres ao longo do Novo Testamento, para nós como cristãos, para nós de maneira individual, mas também para nós como igreja de maneira coletiva. Por exemplo, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Bem, e por aí fora, aconselhai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, submeter-vos uns aos outros. Então, todos estes deveres que temos como cristãos, eles devem ser cumpridos. Cumpridos por todos os líderes da igreja e cumpridos por todos os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja. Esses mandamentos são bíblicos. Esses mandamentos vêm da parte do Senhor para nós. E só na nossa obediência e fidelidade em esforçar-nos por cumpri-los é que nós iremos desempenhar bem a nossa parte para construir uma igreja saudável. Porquê é que eu uso esta palavra construir uma igreja saudável? Porque a igreja é uma obra inacabada. A Bíblia
compara-nos, usa a analogia para a igreja como um edifício de pedras vivas. E um edifício que vai se construindo por essas pedras vivas. A igreja é o templo de Deus. E esse templo está aumentando. O reino de Deus está progredindo, está crescendo. Começa com uma pequena semente. Mas depois o reino de Deus se torna uma grande árvore que cobre muito e muitos. Somos uma obra inacabada, por isso há mais pedras para este edifício. Há mais ovelhas que Deus deseja juntar ao seu rebanho para demonstrar a sua glória às nações. E só há uma maneira de Deus ser glorificado aqui na terra, e essa maneira que Ele decretou, que Ele determinou, é através da igreja. É através de estarmos juntos, reunir-nos e construir então essa igreja saudável. Se Deus tem o propósito ainda de juntar a este rebanho outras ovelhas para demonstrar a sua glória às nações, é porque Deus deseja, chamou-nos, separou-nos para continuarmos a sua missão. A missão iniciada pelo seu Filho. Pois Jesus Cristo, o Filho do homem, Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele agora ascendeu aos céus. Mas Ele separou-nos. Ele comissionou-nos Ele ordenou-nos para que nós agora possamos também salvar aqueles que estão perdidos, para que façamos discípulos. Vamos ao primeiro livro do Novo Testamento, texto sumamente conhecido, eu creio, pela maioria de vocês, mas vamos lá, nunca é demais nos lembrarmos da ordem final de Jesus Cristo antes de concluir o seu ministério aqui na terra e ascender aos céus. Mateus 28. São as palavras finais de Jesus Cristo. Por isso devem ser consideradas muito importantes. É o mandamento, a ordem final de Jesus Cristo, antes de ascender aos céus. Por algo é que Ele deixou esta ordem para o final, como as suas últimas palavras, antes de ascender aos céus. É um mandamento de suma importância. Versículo 18 a 20. Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou por outras palavras, vão. Vão, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século, até ao fim dos tempos. Então nós vemos aqui esta ordem. Jesus ordenou que façamos discípulos. Ele deseja, Ele requer de nós que sejamos individualmente e coletivamente como igreja, agentes e instrumentos nas suas mãos para continuar na sua missão de fazer discípulos. Que nós sejamos instrumentos úteis nas suas mãos para ajudar outras pessoas a conhecê-lo e a segui-lo. E essa é uma marca de uma igreja saudável. Uma igreja que faz discípulos. Membros saudáveis são membros que fazem discípulos. Um discípulo é alguém que discipula. Um discípulo, ou seja, é alguém que segue a Jesus, mas também ajuda outros a seguirem a Jesus. Outra definição mais robusta de discipular, o que é discipular, o que é fazer discípulos, e esta retirada de um livro, Discipulado, de Mark Dever, da série de 9 marcas de uma igreja saudável. Ele diz o seguinte sobre discipular: é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo intencional, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo.
Isto é discipular. Isso é ajudar outros a seguirem a Jesus Cristo. É exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo intencional, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Discipular demonstra, por isso, grandemente e simultaneamente o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Não há maior demonstração do que essa, do que discipular outros. Simultaneamente, discipulado dá evidência do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. Porquê é que eu digo que dá evidência do nosso amor a Deus? Porque se nós dizemos que amamos a Jesus Cristo, Ele disse em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como é que eu posso demonstrar, evidenciar que eu amo verdadeiramente a Jesus Cristo se eu guardo, se eu observo, se eu obedeço aos seus mandamentos? E discipular, fazer discípulos, é uma ordem. É uma ordem individual para ti. E é uma ordem coletiva para o grupo dos seus discípulos, para a sua igreja reunida, por exemplo, aqui neste lugar. Esta foi a sua ordem final com que concluiu a sua obra aqui na terra. Vão e façam discípulos. É a ordem mais importante na prática que nós podemos cumprir para Deus ser glorificado, o seu reino estabelecido e fortalecido aqui na terra. O crescimento do reino de Deus aqui na terra não se dará por cruzadas militares, como alguns pensaram no passado, até reformadores protestantes. Mas o crescimento do reino de Deus aqui na terra se dará por fazer discípulos de Jesus Cristo. Não há nada mais poderoso neste mundo que um grupo de seguidores de Jesus Cristo. Nem o inferno irá prevalecer contra eles. Jesus Cristo prometeu isso. Não há nada mais poderoso do que isto aqui na terra. A igreja coletivamente tem uma missão bastante clara. É continuar a missão que Jesus Cristo começou. Fazer discípulos. Tu como cristão, eu como cristão, individualmente, temos uma missão bastante clara, um propósito de vida maior e claro para nós. Qual a vontade do Senhor para nós? Que façamos discípulos. Ao longo dos anos, tem sido tentado, e até alguns têm sugerido e aconselhado, eu a escrever uma visão para a igreja e colocar numa sentença qual é a visão que eu tenho para a igreja. Tenho sempre recusado a fazer isso. Eu acho que não tenho que escrever nada, porque tudo já foi escrito. Qual é a visão para a igreja? É fazer discípulos. Esta é a visão e o propósito da igreja. Se queremos a visão e o propósito da igreja, a razão pela qual existimos encontra-se aqui nestas últimas palavras de Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esta é a visão. Este é o nosso propósito. Sim, agora é justo que não precisamos pensar qual é a nossa visão, qual é o nosso propósito. Ele já está bastante claro para nós. Mas sim, é justo que possamos separar um tempo, e esse é o propósito deste sermão, para perguntar-nos como podemos cumprir esse propósito. E se não estamos a cumprir esse propósito individualmente, eu acredito que coletivamente estamos, mas individualmente, então que nós possamos também ajudar outros a seguir a Jesus Cristo, a exercer individualmente uma boa influência espiritual sobre pessoas específicas. Para que isso aconteça, para que nós façamos discípulos, é fundamental e necessário iniciar e construir relacionamentos.
o cristianismo não é para solitários ou individualistas. Se é isso que tu desejas para a tua vida, deixa-me dizer que estás no lugar errado e estás na religião errada. Cristianismo não é para solitários nem individualistas. O cristianismo não é para ti, se é isso que tu desejas para a tua vida. Iniciar e investir no relacionamento é a vontade de Deus. Deus reconciliou-nos quando nos salvou pela sua graça, o seu grande amor. Deus nos salvou com Ele, reconciliou-nos com Ele, mas também com o povo. Deus separou esta parede de inimizade que havia entre judeus e gentios. Havia mesmo uma parede no templo que separava o lugar dos judeus e dos gentios. Por isso Paulo usa essa expressão, que agora de todas as nações somos um só povo, o povo de Deus. E Deus deseja que nós possamos investir nesse relacionamento. Agora, iniciar um relacionamento, ter um relacionamento, comer na casa uns dos outros, é bom, devemos de o fazer. As nossas portas devem continuar abertas, com Omicron ou sem Omicron, mas não é necessariamente sinónimo de discipular. Não é necessariamente sinónimo de discipular. Iniciar um relacionamento, preservar um relacionamento, não é necessariamente um sinónimo de discipulado. Para sermos discipuladores, para fazer discípulos, e dependendo aqui se estamos a fazer discípulos fora da igreja, que somos chamados a fazer discípulos fora da igreja, evangelizando, compartilhando as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar pecadores com Deus para todo o sempre. Devemos fazer discípulos fora, mas também devemos fazer discípulos dentro da igreja. Devemos estar a ensinarmos uns aos outros, a investirmos uns nos outros espiritualmente, com conversas significativas e espirituais, dentro das nossas casas, fora das nossas casas. Muito mais deve acontecer fora desta porta e fora do horário de domingo, das 10 ao meio-dia e meia, com a escola bíblica dominical. Nós devemos então, se queremos fazer discípulos, evangelizar, ensinar, corrigir, repreender, aconselhar, servir de exemplo, modelo. Nós precisamos de tudo isto para fazer discípulos. Também precisamos de humildade. Não esquecer a humildade. Então vamos rapidamente, assim eu espero, não é? Às vezes eu digo rapidamente e não cumpro aquilo que digo. Mas vamos olhar para cada uma destas características que devem estar presentes num discipulador. Um discípulo que está a ajudar outros a seguirem a Jesus Cristo. E, amados irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, não importa se tu tens um dia de cristão ou 100 anos de cristão, todos nós somos chamados a fazer discípulos e podemos fazer discípulos. E é isso que vamos ver. Porque, primeiramente, fazer discípulos, a primeira característica de discipular é evangelizar. Tudo o que precisamos saber, ou tudo o que precisamos fazer para discipular, é compartilhar com outros aquilo que já sabemos. Nem que seja com um dia de cristão. Nós já sabemos quem é Jesus Cristo. Nós já entendemos aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por isso é que nos convertemos. Por isso é que aceitamos e recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, isso já é suficiente para discipular, para nós compartilharmos aquilo que sabemos com outros. Se somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, nós pelo menos podemos e devemos fazer uma coisa: compartilhar estas boas novas, estas boas notícias. O Evangelho, boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para salvar-te. Se não sabes o que é o Evangelho, se não entendes ao ponto de nem sequer o conseguir explicar a outros, se tu não consegues responder à pergunta de alguém, como é que eu posso ser salvo? Então, com toda a sinceridade, eu tenho que te dizer-te que é impossível que tu sejas salvo. É impossível que sejas salvo. É impossível que nasceste de novo. E meu amigo, e minha amiga aqui presente, e talvez alguém que acompanha pela internet,
não te vais daqui, nem termines este dia sem poder entender a mensagem principal de Deus para os homens. A mensagem central de toda a Bíblia. A única mensagem que, se creres de todo o teu coração, pode salvar-te da justa condenação de Deus e dar-te a vida eterna. Não saias deste lugar sem entender e sem abraçares, creres de todo o coração esta mensagem. Creres que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Para nós que já somos cristãos, para nós que já somos salvos, nós também, por essa consciência de quem nós éramos, como o texto que lemos em Efésios capítulo 2, quem nós éramos e aquilo que agora nós somos conscientes que a maioria dos nossos relacionamentos, a maioria dos nossos contactos fora daqui precisa de ser evangelizada. E é urgente que assim seja. Precisam este mundo, os nossos relacionamentos, muitos familiares, até talvez filhos, cônjuges, irmãos, vizinhos, amigos, colegas, precisam de ouvir o Evangelho. Precisam de ouvir a mensagem que transformou as nossas vidas e que é a única que pode transformar a vida deles. E se amamos verdadeiramente o próximo, seja o nosso filho, seja o nosso cônjuge, seja o nosso colega, seja o nosso amigo, seja o nosso vizinho, então há uma necessidade principal que buscaremos suprir e não descansaremos até que isso aconteça, que eles conheçam e recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, discipular é evangelizar, é compartilhar aquilo que já sabemos sobre quem é Cristo e o que Ele fez. E o devemos fazer lá fora. Discipular também é, segunda característica, tomar a iniciativa. Discipular envolve tomar a iniciativa. Jesus Cristo foi quem buscou e chamou os 12 e não ao contrário. É certo que às vezes há pessoas que vêm até nós, e isso já tem acontecido comigo várias vezes, que pedem para nós o discipularmos, para nós o ensinarmos. Ainda assim, sempre será da nossa iniciativa de conduzir todo esse processo. Nós é que queremos conduzir esse processo. Por isso, discipular é tomar a iniciativa. E para tomar a iniciativa, nós devemos ser sábios. Porquê é que eu digo que devemos ser sábios? Porque não se pode discipular o mundo inteiro. E tu tens de fazer escolhas. E eu tenho de fazer escolhas. Jesus Cristo não discipulou o mundo inteiro. Apenas ficou confinado a uns poucos, de maneira mais específica e intencional, a 12. E dentro desses 12, vemos que ele investiu num relacionamento mais próximo com apenas 3. Tiago, Pedro e João. Então não se pode discipular o mundo inteiro, tu tens de fazer escolhas. E eis alguns conselhos para te ajudar durante o ano 2022 na escolha de quem é que tu deves começar a discipular. E tu deves estar a discipular alguém. Tu deves estar a ajudar intencionalmente alguém pelo qual estás a orar e a investir a tua vida, o teu tempo, recursos, energia para influenciá-lo espiritualmente, para ajudá-lo a seguir a Jesus Cristo. Eis alguns conselhos para te ajudar na escolha de quem deves discipular. Primeiro, as agendas precisam se encaixar. Não vais discipular alguém se tu tens o turno da manhã de trabalho e ele tem o turno da noite, tarde-noite, e tu tens o da manhã e tarde. Não vais conseguir discipular essa pessoa. Não dá. As agendas precisam se encaixar. Também, muito importante, não existe tal coisa como discipulado pelo Zoom. Não existe. Jesus Cristo passou tempo com os seus discípulos, caminhou com eles, dormiu com eles, comeu com eles, pregou, ensinou. Eles viram como ele lidava com outros. Eles viram como ele lidou com os seus familiares. Eles viram, ele estava ali.
É partilha de vida. Isso não se faz pelo Zoom. Não dá. Dá por um tempo, alguns encontros. Nós fazemos às vezes chamadas e devemos fazer chamadas, mensagens, encontros virtuais. Mas a verdadeira obra do discipulado é compartilhar a vida. É abrir a tua casa. É mostrar às mães aqui presentes como é que tu serves a tua família. Como é que tu cuidas dos teus filhos. É, por exemplo, aos homens mostrar como têm a sua ética de trabalho. Como trabalham. E trazer alguém ao lado para ensinar. Então, para tal coisa é necessário também proximidade geográfica. Isso é muito importante. Para tu teres a capacidade de discipular alguém, tu não podes viver em Braga e estar a discipular alguém na Ramada. Não existe tal coisa. Na sexta-feira eu tive uma reunião de pastores às 23 horas. Só pastores para fazer reunião a essa hora. Às 23 horas. E o pastor estava lá a dizer que pastoreia a sua igreja a mais de 200 quilómetros. Ele vive no Porto e vai a uma igreja que eu não vou dizer qual é. Pastoreia uma igreja a mais de 200 quilómetros que faz sempre a ir à igreja, onde a igreja se reúne. Eu não vejo como é que isso é possível. Sinceramente. Não consigo ver como é que é possível fazer esta influência espiritual. É algo que é muito complicado, traz muitas limitações. Então, por isso, nós devemos olhar também para a proximidade geográfica. Amados, nós precisamos fazer escolhas. Escolhas. E devemos ser sábios nessas escolhas. Para cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Todos também, outro conselho para te ajudar na escolha de quem deves discipular, todos necessitam de ajuda. As necessidades são muitas. Todos nós necessitamos de ajuda, mas devemos priorizar os que reconhecem que precisam de ajuda e estão dispostos a recebê-la. Esses devem ter prioridade. Porque nós não conseguimos discipular todos. Devemos priorizar aqueles que reconhecem que precisam de ajuda e estão dispostos para recebê-la. Há muitos que não querem ser ajudados. Há muitos que não querem ser ajudados. E por isso, o meu conselho para vocês é: não percam tempo com pessoas que não querem ser ajudadas. Não percam tempo com pessoas rebeldes, pois estarão de facto desperdiçando o vosso tempo. Jesus Cristo aconselhou sobre isso. Reparem Mateus 7,6. Vamos lá, para verem que eu não estou a inventar alguma coisa. Não deis aos cães do que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-vos, vos dilacerem. Não percam tempo com quem não quer ajuda. Não percam tempo com pessoas rebeldes, pois estarão desperdiçando o vosso tempo e roubando o tempo precioso àqueles que verdadeiramente querem. É assim. Às vezes a única coisa que nós podemos fazer com os rebeldes é orar. E a melhor coisa que podemos fazer. Orar para que o Senhor quebrante os seus corações ao arrependimento. Também, na escolha de fazer discípulos, procurem pessoas que, à semelhança do filho sábio de Provérbios, recebem bem os conselhos e a instrução. Recebam bem os conselhos e a instrução. Eu já tive com pessoas sentado cara a cara a aconselhar o melhor para a sua vida. A pessoa ficou ofendida, levantou-se, nem disse adeus, foi embora, virando-me as costas. Bem, para fazer escolhas de quem discipular, vê aqueles que recebem bem os conselhos e a instrução. Até às vezes podem não seguir os teus conselhos. Nós não somos infalíveis em tudo o que dizemos e aconselhamos, desde que não seja conselho diretamente da palavra de Deus. Obviamente a palavra de Deus é infalível. Mas pessoas que recebam bem e valorizem os teus conselhos e a instrução. Procure essas pessoas para discipular. Por último, busca por homens, mulheres fiéis, capacitados, e que também possas investir neles para que eles possam investir noutros.
Busca por esses homens, mulheres. Paulo dá esse mesmo conselho a Timóteo, em 2 Timóteo 2:2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Fiéis. E também idóneos, capacitados para instruir a outros. Nós temos que fazer escolhas, não dá para discipular o mundo inteiro, então que estes conselhos possam te ajudar a escolher quem tu deves discipular. Outra característica de discipular é ensinar. Discipular outros crentes não significa que tu tens de saber tudo, que eu tenho de saber tudo. Não significa que tens de ter todas as respostas ao nível do Augusto Nicodemos ou do pastor Hernandes Dias Lopes. O ensino é também e sobretudo com o exemplo de vida. Nós também devemos ser os primeiros, quando estamos a discipular, a confessar uma fraqueza ou um pecado nas nossas vidas. Para assim nós demonstrarmos aos nossos discipuladores que a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança está na obra de Cristo que já nos perdoou. Que já somos perdoados. E que a nossa esperança está na sua graça. Que somos transformados. E Ele continuará a renovar os nossos corações. Nós no discipulado, no ensino, não devemos apenas demonstrar os nossos pontos fortes, mas também devemos demonstrar os nossos pontos fracos. Isso é demonstração de honestidade, transparência, que corresponde à verdade, àquilo que nós verdadeiramente somos. Muitas vezes nós queremos criar uma ficção sobre nós, que não corresponde à realidade. E redes sociais são muitas propensas a criar uma ficção que não corresponde à realidade. Porque o que nós colocamos é sempre as melhores fotos e editamos as mesmas. Mas a realidade é que muitas vezes a nossa vida, a nossa casa, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, é uma bagunça. E está afetado pelo pecado. O meu está, pelo menos. E o vosso também, porque vamos lutar com ele até ao dia em que seremos libertos da presença do pecado, na glória. E nós, no discipular, devemos ensinar isso aos outros. Mas discipular, como nós vemos, é mais do que ensinar. Mas, atenção, não é menos do que ensino. Nós precisamos das palavras para ensinar. Não é suficiente somente o nosso exemplo. Há uma famosa palavra, muitas vezes é compartilhada nas redes sociais, de Francisco de Assis. Prega o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Está errada esta frase. Nós discipulamos através do ensino, mas é necessário palavras. Para conhecer, para entender o Evangelho, para receber fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Para crescer no conhecimento e na experiência com Cristo, precisamos de palavras, precisamos de receber ensino. Coletivamente, é essa a razão pela qual na nossa igreja temos, e é uma das coisas que nós devemos ter um orgulho santo por isso, pregação expositiva sequencial, livro por livro da Bíblia. É por isso que nós alternamos na nossa igreja o ensino entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É por isso que nós alternamos o ensino entre porções grandes e porções pequenas. Porque nós queremos ensinar todo o conceito de Deus. É por isso que nós temos na nossa igreja uma escola bíblica dominical para todas as idades. Nós incentivamos a mesma. Fiquem para a nossa escola bíblica dominical. Só através do ensino é que nós iremos crescer. É por isso que nós fazemos oferta de livros. E por falar nisto, temos ali atrás um livro para oferecer. Onde está Deus no mundo com coronavírus? É grátis, agarra esse livro. Alguns sítios, mesmo hoje de manhã estive a ver, porque não me lembrava do título do livro, então fiz uma pesquisa no Google e entrei no UC.pt. Sabes a quanto é que estavam a vender o livro? A 10 euros. É grátis para ti.
Nós oferecemos livros para ensinar. Curso também sobre os fundamentos da fé para os novos membros. Curso que nós temos sobre os fundamentos das fés para os novos membros. E deixa-me dizer que os novos membros este ano vão ter um material completamente novo, renovado, está bem? Para os novos membros deste ano que irão participar do curso. Por isso é que nós oferecemos, e está a decorrer agora, já estamos a terminar, o curso Investigando o Cristianismo. Por isso é que nós temos todas as terças-feiras um centro de tratamento bíblico para líderes. É para todos. Um líder, à imagem das Escrituras, é outro que serve, que discipula, que faz discípulo. É para todos. Esse curso aberto todas as terças-feiras, oferecendo um curso básico de teologia. De teologia, ao nível de um instituto bíblico. Ao nível do instituto bíblico. É por isso que nós temos grupos de crescimento uma vez por mês, às quartas-feiras, em casas. É por isso que nós temos em todos os ministérios, crianças, adultos, a transmissão do ensino da palavra de Deus. Discipular é ensinar. Mas apesar de tudo isto que oferecemos coletivamente, deve necessariamente ocorrer nos nossos relacionamentos pessoais o ensino. Nos nossos relacionamentos pessoais, durante a semana, através de mantermos conversas espirituais significativas. Não há nenhum problema de falar de futebol ou de política, mas é também bom falar sobre o sermão de domingo. É bom falar sobre o sermão de domingo. O que é que aprendemos? O que é que aprendeste? Pergunta aos teus filhos na hora do almoço de domingo. O que é que aprenderam de novo? Alguma coisa que chamou a atenção? Outra característica discipular é corrigir, e temos que avançar. Discipular exige advertir alguém a respeito das escolhas que faz. Não é fácil corrigir, não é popular, mas é fundamental e devemos também aprender em como fazer corretamente. Não é corrigir de qualquer maneira, é com graça, com amor. As pessoas crescem, nós crescemos, não apenas quando somos expostos a um ensino amplo e variado, mas também quando os nossos erros pessoais são corrigidos. Nós precisamos de correção. Todos nós. Os nossos filhos precisam de correção, mas nós como pais também precisamos de correção do Pai maior. Como cristãos, nós sabemos, ou devemos saber, que o pecado nos engana. E necessitamos dos outros para ver aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver a respeito de nós mesmos. Nós precisamos uns dos outros. Está bem? E valoriza aqueles que te corrigem em amor, em verdade, em graça. Valoriza isso. É para o teu bem, para o teu crescimento. Mark Dever, também no seu livro sobre discipulado, ele ilustra da seguinte forma o que é a igreja, o que significa corrigir. É unir-se a uma igreja, diz ele, é como atirar tinta no homem invisível. Novos pecados tornam-se visíveis ao longo dos nossos relacionamentos de discipulado. É assim. E é necessário que seja assim. E é bom que seja assim. E para corrigir é necessário temer mais a Deus que ao homem, pois sempre arriscamos a sermos rejeitados quando corrigimos outros. É por isso que muitas vezes muitos empurram essa responsabilidade de corrigir para os líderes da igreja, para o pastor. E depois há aquilo que eu chamo pastor no espeto. É o prato favorito no almoço de domingo em muitas casas. É pastor no espeto. Discipular não é para quem se importa com dislikes. Porque se tu vais corrigir os outros, tu vais ter dislikes. Tu vais ser rejeitado. Mas esse é o verdadeiro amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, quando corrigiu as multidões sobre algo, não temos tempo para ir lá, mas está em João 6, para aqueles que estão a tomar nota, do versículo 60 a 67. Quando ele está a corrigir as multidões, diz o texto que muitos o deixaram naquele preciso momento. E ele virou-se para os discípulos, para os 12. Vocês também me querem deixar? Dislikes. Sei que não vivemos num mundo que gosta de dislikes, mas discipular muitas vezes é receber dislikes. Mas não importa, nós amamos a Deus e amamos verdadeiramente as pessoas.
Por isso não nos importamos com dislikes. É certo que a ação de corrigir, ela, em última instância, pertence a toda a igreja. Mateus capítulo 18 diz: se o pecador não se arrepende, leva-o diante de toda a igreja. Em última instância. Mas na primeira instância, a ação de corrigir, ela pertence a ti. Ela pertence a mim. Ela deve acontecer nos teus relacionamentos de discipulado. Também nós vemos que servir de modelo. Diz ali em 1 Pedro 2, versículo 21, que Jesus deixou-nos não apenas palavras, mas deixou-nos o seu exemplo, para seguirmos os seus passos. Por isso, discipular é ser de exemplo, servir de modelo, de exemplo para os outros. Reparem, quando nós lemos o texto em Mateus 28 da Grande Comissão, Jesus Cristo não disse apenas para ensinar as pessoas, mas sim que os discípulos ensinassem as pessoas a guardar, a obedecer. É diferente. Ensinassem como? Como? Com o exemplo. Não apenas com as palavras. O objetivo do discipulado é ver vidas transformadas. E para tal discipulado é muito mais do que ler a Bíblia com alguém. É necessário dar o exemplo. Mostrar como fazer. É necessário treinamento. Nós falamos com as nossas palavras, mas também falamos com toda a nossa vida. Quando eu trabalhava na empresa antiga Portugal Telecom, eu tive a oportunidade de ter 4 formações durante uma semana inteira, teóricas. Não aprendia nada. Depois colocava uma semana de prática ao lado de um colega meu, porque eu mudei de 4 departamentos diferentes, está bom? E quando eu ficava ao lado de um colega meu, eu estava ali para ver, para observar aquilo que ele fazia. Aí aprendia tudo. Depois, na outra semana, eu fazia, mas ele ainda continuava ao meu lado, para corrigir-me em algumas coisas. E depois, em 4 semanas, já eu dava formação a outros. Esse é o melhor método. Ser exemplo. Mostrar como fazer. O discípulo, ele adquire conhecimento pelo ouvir, ver e fazer. É um processo que exige paciência. Não é instantâneo. É pouco a pouco. E depois, nesse crescimento pouco a pouco, é importante nós darmos cada vez mais responsabilidades ao longo do tempo ao discípulo. Líderes, pastores, ensinam com o exemplo. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, diz: considerem, lembrem-se dos vossos guias e imitem o seu modo de proceder, a sua vida. É com o exemplo. Mas, no fundo, que todos nós possamos ter o alvo e dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que esse seja o nosso alvo, como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. É necessário, por último, humildade. Não se pode, para se discipular, é necessário humildade. Não se pode ajudar alguém a seguir a Jesus Cristo sem correr riscos e o risco de ser humilhado. É necessário humildade para receber ensino, para ser discipulado, para receber correção. É necessário humildade, mas também é necessária humildade para discipular. Fazer discípulos envolve fazer coisas difíceis, como dizer não, como perseverar no meio dos conflitos, como ser pacientes, como receber convites desprezados, conselhos rejeitados. É difícil, é difícil. Mas esta é a forma de fazer discípulos. É necessária humildade. É necessária humildade. Uma outra forma em que a nossa humildade será provada e seremos muitas vezes humilhados, advém do reconhecimento que as pessoas podem se mudar para outro país, para outra cidade ou até para as Ilhas dos Açores. Investes toda uma vida, o teu tempo, anos e anos de ensinando, mostrando, preparando, e de repente se vão. Mas é necessário humildade, abrir mão com alegria, tendo a mentalidade do reino de Deus e não a mentalidade que te pertence a ti, mas pertence a Deus. Humildade para discipular.
Considerações finais, tendo em conta tudo aquilo que ouvimos. Pessoas não são aplicações financeiras em que tu pretendes ganhar algo com elas. Nós não esperamos ganhar nada com as pessoas. O que queremos é que elas ganhem. Nós oramos, amamos, nos expomos, nos entregamos para buscar que elas estejam melhores preparadas por onde forem. E principalmente preparadas para encontrar-se com Jesus. Tenhamos isso em consideração no fazer discípulos. Pessoas não são aplicações financeiras. Nós não esperamos ganhar nada com elas. Nós esperamos é que elas ganhem connosco. Também, nós vimos claramente, todos nós somos discípulos. Agora, resta saber de quem. Somos discípulos de Jesus Cristo? Ou somos discípulos, estamos a seguir as nossas paixões? A Satanás? Que nós possamos escolher hoje a quem servir. A quem seguir. Para quem desejas viver. Que seja Cristo. E só Cristo. Todos nós cristãos somos chamados a discipular. Se não o estás a fazer, estás em desobediência. Estás em desobediência. Então, por isso, tem como alvo resolução este ano. Escolher alguém de fora, alguém de dentro da igreja, ora por essa pessoa, ou essas pessoas, e envolve-te num relacionamento significativo com ações e conversas espirituais e começa a fazer discípulos para a glória de Deus. Que assim seja, com a ajuda de Deus. Que Deus vos abençoe.